Pegue a sua Bíblia mais uma vez, agora Êxodo, capítulo 19. Olha, vamos ler, orar, e aí você vai poder se assentar. Êxodo, capítulo 19. Estamos pregando essa série de mensagens verdadeiramente livres e ouvindo a respeito dessa grande libertação que Deus realizou do povo de Israel. E querendo responder, e essa é uma noite para você responder a pergunta: por que é afinal que Deus libertou você? Porque sim, você está aqui representado nesse povo. Por que é que Deus nos libertou? Por que é que Ele fez e tem feito essa obra nas nossas vidas? Capítulo 19, a partir do verso 1, está escrito assim: no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel, em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Vamos orar? Ó Deus, fala conosco, Senhor. Deus, nós estamos ouvindo aqui sobre o Senhor falando ao povo de Israel, como o Senhor se revelou a eles, ó Deus, como o Senhor anunciou a eles toda a tua vontade. Meu Deus, a nossa situação não é diferente. Nós estamos como que diante do monte do Senhor mais uma vez, e querendo ouvir quais são as tuas palavras para nós nesse dia. Ó Deus, através da Escritura Sagrada, o que nós podemos entender, ó Deus, e como a nossa vida pode ser mudada hoje, para a glória e honra do nome de Jesus. Que o Senhor fale conosco e nos abençoe. Amém. Pode se assentar, por favor. Meus irmãos, o que é para você uma igreja excelente? O que é uma igreja excelente? Uma pessoa excelente é aquela que tem o melhor departamento infantil, porque como eu tenho filhos pequenos, aquela igreja serve muito bem a minha família, porque cuida das minhas crianças, me ajuda a cuidar das minhas crianças. Outras pessoas vão dizer que uma igreja excelente é aquela que tem o melhor grupo de jovens, porque os meus filhos são jovens e como eles se envolvendo ali, eles são abençoados. Outros vão dizer que a melhor igreja é aquela que tem um excelente departamento musical, uma excelente equipe de louvor, que quando louva o Senhor, você tem vontade mesmo de subir para o céu com eles. Alguém vai dizer que a melhor igreja é aquela que tem o melhor grupo de oração, que é a igreja que tem isso, que tem aquilo, que tem o melhor conforto, que não tem banco de madeira, hein, irmão? Oh, Deus abençoa a gente, né? Presente de aniversário, hein? Os bancos melhores. Não tem problema você querer coisas boas na igreja, mas tem um erro muito grande nessa pergunta, e eu fiz ela meio que de pegadinha para você pensar. Eu te perguntei o que é uma igreja excelente para você, mas eu vou dizer a verdade, que a palavra de Deus nos deixa muito claro, e você sabe disso. Não é você que tem que achar a igreja excelente. A igreja é a noiva de Cristo. Quem tem que achar a igreja excelente é o Senhor. Aliás, a igreja não é o lugar onde você vai, a igreja não é a organização a qual você se filia. A igreja não são as paredes, a igreja não são os movimentos, a igreja não são os cultos, a igreja não são os encontros, não são as palestras. A igreja é o povo de Deus reunido. A igreja de Deus é você.
É interessante a gente pensar e dizer isso. Hoje estamos aí comemorando aniversário, 49 anos da igreja, e eu quero lembrar você do que está escrito em Romanos 15:4, porque nós estamos falando aqui, eu acabei de ler um texto de uma história muito antiga, e eu sei que tem pessoas que quando leem essas histórias podem até ficar curiosas um pouquinho sobre o que estava acontecendo lá, mas muita gente não consegue entender por que é que essas histórias foram dadas a nós. O Senhor nos deu histórias. Por que eu tenho que ler e entender esse negócio, o que estava acontecendo com o povo de Deus lá, milhares de anos atrás, lá no Sinai? Pelo que está escrito em Romanos 15, verso 4, que diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, duas coisas aqui, na verdade isso aqui já dá uma pregação, já tinha que ir explicando cada coisa aqui, hein? Mas olha, o que está declarando com muita clareza aqui é que essas passagens que foram escritas há tantos milhares de anos atrás, elas foram escritas não apenas para aquelas pessoas daquele tempo, mas foi escrito para nosso ensino, para que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Isso aqui é uma palavra para dar esperança para você, para nós. E é por isso que a gente olha para esse texto aqui, e nós lemos 7 versículos do capítulo 19, depois a gente vai ver também alguns versículos aqui do capítulo 18. Mas veja que o povo de Israel tinha acabado de chegar no deserto do Sinai, e ele foi até o pé do monte, o Monte Sinai, também conhecido como Monte Horebe, em alguns momentos é chamado de Horebe na Bíblia. Sinai, os estudiosos têm assim, um pouco de divergência quando dizem o que significa Sinai, mas uma maioria aí entende que Sinai significa espinheiro, ou espinhoso, espinheiro. Irmãos, por causa de quê? Você se lembra onde Moisés se encontrou com o Senhor? E o que ele viu? Ele viu uma sarça. A sarça é um tipo de espinheiro, e aquela sarça pegava fogo e não se consumia. Moisés ficou muito interessado naquilo, parecia uma coisa bacana, uma coisa diferente. Ele se aproxima e ele vê que o fogo pega, e aquela planta não é destruída. Ele está muito interessado naquele fenômeno, quando Deus começa então a falar com ele, e o chama para o enviar ao Egito para libertar o povo. Mas há uma coisa interessante que Deus fala com ele, isso está em Êxodo capítulo 3, verso 12. Lá Deus diz para ele uma coisa muito interessante, que é o seguinte: Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Olha o cumprimento da promessa aqui. Um dia Deus falou para o Moisés, vacilante, com dúvidas, com preocupações, com medos, inseguranças, e Deus disse assim: eu vou contigo, e porque eu serei contigo, eu já vou dizer para você o que vai acontecer depois. Você vai lá e vai tirar aqueles milhões de pessoas de lá, e vocês vão ao pé desse monte aqui servir a mim, e a promessa se cumpre. O que está acontecendo aqui no capítulo 19? Irmãos, nós estamos prestes a ter uma virada nesse livro. Até aqui o Senhor fez grandes coisas, mas está para acontecer, e isso vem aqui no capítulo 20. No capítulo 20, o que nós temos aí, irmãos, no capítulo 20? Os 10 mandamentos. Nós vemos os mandamentos de Deus sendo dados ao povo. Esses capítulos aqui, 18 e 19, são uma preparação do povo de Israel para receber a palavra de Deus, para receber a lei de Deus. Deus entrou com mão forte no Egito e libertou aquele povo que estava escravizado. Foi uma intervenção direta de Deus. Mas o que Deus queria fazer, e o que Ele pretendia fazer, e Ele está fazendo aqui, vai fazer aqui nesses próximos capítulos,
Ele está transformando aquilo que era um povo. Eles eram descendentes de Abraão, gente de uma mesma família que se tornou um grande povo, mas não era uma nação. Eles eram um povo, eles eram um ajuntamento, na verdade nem muito juntos assim, um pouco espalhados ali no Egito, servindo aos egípcios. Eles não tinham senso de identidade, eles nem sabiam quem eles eram. Eles tinham uma noção, mas eles não sabiam quem era o Deus que havia feito promessas a eles. E Deus está agindo, você tem acompanhado quantas coisas Deus fez. Irmãos, isso a caminhada aqui, só 3 meses essa caminhada no deserto aqui até esse lugar. 3 meses desde o dia em que, desde quando o Senhor abriu o mar vermelho e eles passaram ao deserto. Tanta coisa aconteceu já. E Deus quer fazer deles uma nação. Irmãos, qual que é a diferença? O que constitui uma nação? Nós temos nós somos brasileiros, então nossa nação é o Brasil. O que faz com que nós sejamos um país só? A nossa legislação. Nós temos uma lei e nós temos leis que são superiores. A Constituição Federal, nossa Constituição foi feita em 1988. A Constituição Federal é a lei máxima do país. Toda e qualquer lei que for feita no país tem que ser conforme aquela Constituição. Não pode o município de Belo Horizonte resolver fazer uma lei que contrarie o que a Constituição Federal diz, porque ela é a lei máxima, é ela que rege a federação. Todos os estados, todo o povo brasileiro está debaixo dessa lei e deve agir conforme essa lei. Todas as outras leis são derivadas dessa Constituição. Aí você diz, então entendi que a legislação ter uma só lei organiza o povo, mas o que tem de diferente aqui para o povo de Israel ou para o povo de Deus? É que, irmãos, as leis que foram dadas a eles, a lei dada ao povo de Deus é a lei de Deus. Portanto, leis perfeitas, leis que, conforme a palavra do Senhor aqui, se eles derem ouvidos à voz do Senhor, se eles derem ouvidos e colocarem em prática aquilo que Deus está dizendo a eles para fazer, então eles seriam diferenciados de todos os povos. A palavra aqui é peculiar, é aquilo que é diferenciado. Deus diz, vocês vão ser diferentes, vão ter uma diferença para mim, diante de todas as nações. Veja que nós estamos falando aqui de propósito de Deus. Ou seja, o propósito de Deus não era que Israel fosse um grande povo, podia ser um grande povo até no Egito, mas Deus está tornando Israel uma nação, porque Ele tem um propósito e uma missão para dar a esse povo. E qual é essa missão? Ele diz que vai fazer deles uma nação inteira de reis sacerdotes. É isso que está aqui, ó. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes. Irmãos, reino de sacerdotes. Que privilégio é esse? Reis, não é reis e sacerdotes, assim como se um fosse rei e o outro fosse sacerdote. São reis e sacerdotes, todos com autoridade e exercendo um sacerdócio. Deus ainda não fez isso com Israel. Eles ainda vão receber a lei, eles ainda vão conhecer melhor o Senhor, mas Deus está prometendo que o processo pelo qual eles estão passando, tem o objetivo de fazer deles essa nação de sacerdotes. Então você imagina, puxa vida, privilégio imenso. Deve ser porque esse povo é um povo assim, nota 10, não é? É gente boa, é gente melhor que a média, gente melhor que todo mundo. Será, irmão? Não é isso. Olha que interessante que tem aqui no verso 3. Aqui Deus chama esse povo de casa de Jacó, de filhos de Israel.
Por que ele não chama esse povo de casa de Abraão? Não chama eles de casa, família de Isaac, mas chama eles de Jacó, casa de Jacó, filhos de Israel. Por que Deus fala isso? Irmãos, Jacó, nós já tivemos a oportunidade de pregar aqui. Jacó é uma pilantra dos patriarcas. E você não se assuste de eu chamar Jacó de pilantra, não, porque a Bíblia não nos apresenta um conjunto de super-heróis, não. A Bíblia mostra homens comuns, mulheres comuns, gente perdida, gente sem esperança, gente que não valia nada para ninguém, gente que talvez para o nosso critério, Jacó, o patriarca, mas Deus transforma a vida de Jacó. No entanto, é preciso lembrar de onde foi que nós viemos. Irmão, você consegue se lembrar de onde foi que Jesus tirou você? O que é que você estava pensando em fazer quando Jesus entrou na sua vida? Quando o Senhor Jesus foi entrando na sua vida e tirando você de caminhos de morte, irmão, lembra disso? Lembra quais eram os seus pensamentos? Onde é que você estava metido? Você e eu somos casa de Jacó. Nós não somos pessoas que merecem, nós não somos cheios de méritos, mas o que acontece? A palavra de Deus, quando entra na vida de alguém, a palavra de Deus foi pela palavra de Deus que Jacó, que Israel foi formado, é na palavra de Deus que esse povo vai ser constituído e dirigido. Também conosco, da mesma forma, fomos gerados pela palavra de Deus, mas éramos Jacó, não temos mérito. No entanto, Deus é capaz de fazer de um bando de Jacó uma nação de reis, sacerdotes. Veja onde está o mérito. O mérito está no nosso Deus. Ele diz para eles no verso 4: derrotei os egípcios. Vocês viram o que eu fiz aos egípcios por causa de vocês? E eu levei vocês sobre asas de águia. Eu me lembro do dia que o meu professor no seminário explicou para a gente essa passagem. Tem pessoas que diz uma coisa ou outra. Eu me lembro do meu professor, já está na glória com o Senhor, e ele dizia: meus irmãos, a águia, quando ela tem os seus filhotes ali, ela faz o seu ninho num penhasco, num lugar inacessível, muito alto. E quando já é hora daquele filhote bater asas, dele aprender a voar, a águia começa a desfazer o ninho em que o filhote estava, fica lá assim: o que está acontecendo? O que a mamãe está fazendo? Que ela está destruindo tudo aqui ao nosso redor? E de repente, quando menos se espera, ela vai dar um empurrão no filhote, e ele cai. Ele nunca usou as asas, ele não sabe quem ele é, ele não sabe o potencial dele, ele não sabe ainda o que vai acontecer. Tudo que ele vê é morte, o chão chegando. Então ele começa a descer, caindo, e antes que ele chegue ao solo, a águia vem por baixo, porque ela fica voando em volta, enquanto ele desengonçado fica tentando fazer alguma coisa com aquelas asas. Ela vem e ela ampara aquele filhotinho e leva ele até as alturas de novo. Quando chega lá, ela solta, e ele vem caindo, até que chega um momento em que ele aprende a voar, ele aprende a ser águia. Irmãos, quando Deus fala isso para o povo não precisa explicar muito o que é ser levado em asas de águia, porque é isso que Deus tem feito também conosco. Nós não sabemos qual a nossa identidade. A gente muitas vezes vive como se nós ainda fôssemos do mundo, que é o Egito, às vezes parecendo mais com o mundo do que com aquilo que nós somos. Somos imagem e semelhança de Deus. Mas o Senhor, nessa obra dele de nos fazer ser conforme o seu Filho Jesus, ele nos pega. Irmãos, quantas vezes nós estivemos caídos, quantas vezes nós estivemos desesperados, quantas vezes nós achamos que ia ser o fim da nossa vida, da nossa igreja, e o Senhor nos pegou como um povo até inteiro, e em asas de águia nos levantou. Ele disse para eles: eu tenho tratado vocês assim, nesses caminhos difíceis, nessa luta pela qual vocês passaram, eu não desamparei,
vocês. Mas é o verso 5 e 6, que eu já li mais de uma vez, que vai dizer o propósito. Por que, irmão? Por que Deus tem levado você em asas de águia? Por que Ele tirou você do mundo? Por que Ele tirou você do Egito? Por que Ele tem o propósito de ensinar a você o caminho dEle? Por que Ele tem trabalhado na sua vida? Por quê? Você é melhor do que alguém? Será que você é melhor do que aquela pessoa que acabou de passar ali na rua agora e que não conhece o Senhor? Será que tem méritos em você? Não há méritos em nós, irmãos. De pessoa para pessoa, talvez nós encontremos fora da igreja pessoas que naturalmente sejam melhores do que nós, mas não são um alvo da graça de Deus. E o melhor dos homens é um perdido sem Jesus Cristo. Nós não somos salvos porque nós somos melhores que alguém, como já o Senhor mesmo nos disse: vocês são um bando de Jacozinho, mas eu tenho amado vocês. No entanto, nós não fomos salvos simplesmente para ser salvo. Opa, agora eu sou salvo, é mesmo? E aí, o que acontece? Bom, eu vivo uma vida comum, né? Na igreja, no domingo eu vou na igreja, e assim, para comemorar, né, que eu sou salvo. Será que Deus salvou você para você de vez em quando aparecer num culto? Não, irmão. Deus está demonstrando aqui que Ele está constituindo uma nação. Ele está fazendo um povo. Esse povo é propriedade peculiar de Deus. Quando dá ouvidos à palavra de Deus, eles se tornam essa propriedade peculiar de Deus, um tesouro particular. Isso diz respeito a cuidado, a proteção, como Deus agindo pela sua proteção, porque Ele considerou a mim e a você, mesmo que a gente não saiba onde foi que Deus viu valor em nós, mas Ele nos considera seu tesouro particular. Isso fala de relacionamento, proximidade. É isso que Deus está dizendo: se vocês me ouvirem, vocês vão gozar da minha intimidade, vocês vão me conhecer de perto, vocês vão ter um relacionamento profundo e verdadeiro comigo. Irmãos, Deus ainda diz: olha, vocês serão um reino de sacerdotes. O que faz o sacerdote? O sacerdote representa o povo diante de Deus. O sacerdote, nós ainda vamos estudar, você ainda vai ver mais explicações sobre como era o ofício do sacerdote, mas em linhas gerais, o que o sacerdote fazia é chegar diante de Deus e interceder pelo povo. E depois, saindo da presença de Deus, ele ia até o povo e era testemunho de Deus para aquele povo, ensinava o caminho de Deus àquele povo. Então ele funcionava como uma ponte do relacionamento do povo com Deus. Aí Deus vai separar, nós vamos ver mais adiante isso com mais detalhes. Das 12 tribos de Israel, Deus separa uma tribo, que é a tribo de Levi. E essa tribo, Deus diz assim: é daqui que virão os sacerdotes. Então toda aquela tribo estava de alguma forma relacionada com esse trabalho sacerdotal. Havia o sumo sacerdote, um só, que era aquele que tinha autoridade para entrar, que tinha autorização para entrar no Santo dos Santos, uma vez por ano, não sem apresentar um sacrifício por si mesmo e também um sacrifício pelo povo, para clamar a Deus por misericórdia e perdão para o povo de Deus. E ele saía dali, daquele lugar em que o povo não tinha acesso, e ia diante do povo abençoar o povo. E Deus está dizendo assim: olha, assim como eu separei a tribo de Levi para ser sacerdote diante de vocês, para abençoar o restante das tribos de Israel, eu digo mais, eu estou dizendo que eu estou pegando todas as tribos de Israel e fazendo delas sacerdotes para o mundo. Por quê? Porque Deus não amou apenas Israel, Deus não amou um povo só, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus ama as nações, ama os povos. Deus quer enviar toda essa nação de Israel para ser como que sacerdotes diante do mundo. O que a gente conclui disso, irmãos? Que o povo de Deus é responsável pelo testemunho do Senhor diante das nações.
eu falei aqui de responsabilidade. Responsabilidade. Aí você pode até imaginar assim, ainda bem que eu não era do povo de Israel, né? Já pensou? Eu com uma responsabilidade dessa? Pois, irmão, é com você mesmo. Somos nós. Não é apenas o povo de Israel. Veja o que diz 1 Pedro 2, 9 e 10. Lá diz o seguinte: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Irmãos, essa carta de 1 Pedro, ela já está no período da igreja, ela já está lá no Novo Testamento, ela já se refere ao tempo em que nós estamos vivendo agora. E olha que interessante, porque aqui no capítulo 19 de Êxodo, Deus diz assim: se vocês ouvirem a minha voz, vocês serão. Futuro, né? Deus ainda ia fazer aquilo no povo de Israel. Agora em Pedro, ele falando para a igreja, ele não diz vocês serão, ele diz agora vocês são, vós sois raça eleita, vós sois sacerdócio real, vocês são nação santa, vocês são propriedade exclusiva de Deus. Tudo isso já está realizado. O preço foi pago na cruz do Calvário. O que foi enviado a nós foi o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, habita a igreja, confere à igreja um status diferente. Por quê? Porque ele opera em nós com um objetivo. Por que é que o Espírito Santo foi enviado? Por que é que o Espírito Santo foi dado a você? Essa pergunta foi respondida quando Jesus ouviu uma outra questão dos discípulos. Os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, é esse o tempo em que o Senhor vai restaurar todas as coisas? O Senhor vai assentar no trono de Israel? E Jesus respondeu a eles o seguinte: não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Veja que o Senhor Jesus não apenas disse que o povo de Deus receberia poder, não disse que ele receberia o Espírito apenas, nem que ele receberia apenas poder, mas poder para quê? Ele diz: vocês vão receber poder para testemunhar até os confins da terra. Esse é o objetivo. Deus está agindo para salvar todas as nações, dentre todas as nações, não as nações inteiras, porque muitas pessoas não vão receber essa mensagem, não vão aceitar essa mensagem, não serão convertidas pelo Espírito Santo de Deus, mas aqueles que ouvem, que são ovelhas, são escolhidos de Deus, eles são transformados por essa mensagem por todo mundo. E o que nós temos aqui é a finalidade. Por que é que Deus salvou você? Por que é que Ele fez de você nação santa? Por que é que Ele fez de você uma pessoa diferenciada, propriedade exclusiva de Deus? Está explicado: a fim de proclamardes. A fim, ou seja, com a finalidade, com o propósito. Deus constituiu Israel como nação de Deus para testemunhar para o mundo. Deus também salvou você, libertou você do pecado, perdoou os seus pecados, para fazer de você um proclamador, uma proclamadora das virtudes daquele que chamou você das trevas para a sua maravilhosa luz. Chamou você para contar os feitos do Senhor, como nós ouvimos na semana passada, que Moisés fez diante de Jetro. Ele contou os feitos do Senhor, e ao ouvir os feitos do Senhor, as obras do Senhor, Jetro disse: agora eu sei que o Senhor é o verdadeiro e único Deus. Ele é maior do que todos os deuses. Tudo que eu já ouvi a respeito de Deus, ninguém se compara. Só o Senhor é Deus. É para isso que Deus chamou você, irmão. Essa é a missão da nossa igreja, da igreja de Jesus: proclamar as virtudes, os feitos do Senhor. Então, quando eu digo que o povo de Deus é responsável, eu estou dizendo que a igreja
que é o povo de Deus, é responsável pelo testemunho do Senhor frente às nações. Eu quero te perguntar, você cumpre com suas obrigações? Você cumpre com as suas responsabilidades? Você paga suas contas? Você compra na venda ali na esquina, depois você vai lá e paga? Você faz um carnê e paga as suas contas? Por quê? Porque é sua responsabilidade. Você leva seus filhos para a escola, matricula, compra caderno, acompanha a vida letiva do seu filho? Obrigações, responsabilidades. Deus deu uma responsabilidade para a igreja, da qual você não pode fugir. Você não foi salvo apenas para ser o bonzinho de Deus, você foi salvo para proclamar. Proclamar, aqui tem uma postura forte. Vocês viram como é que eu falo dessa palavra? Quem está acostumado a conversar comigo? Eu converso assim com você? Quando eu estou conversando com você, eu converso nesse tom que eu estou falando aqui? Não converso, irmão. Eu sou manso para conversar. Mas quando eu estou falando a palavra de Deus, eu preciso proclamar essa palavra. É uma palavra de autoridade, não é a minha palavra. Essa palavra que te quebra muitas vezes é a mesma que me quebra. Essa palavra tem que ser proclamada e essa é a nossa responsabilidade. Somos responsáveis por aqueles que não ouviram a palavra, enquanto nós estamos apenas desfrutando da nossa vida comum. Tem gente que acha que a igreja é um posto de gasolina. Acha que a igreja, assim, quando acaba, que está baixando, acendeu uma luzinha amarela, eu vou lá, aí põe um pouco mais, recebo uma palavra, aí eu saio de lá e falo, estou até me sentindo bem hoje. Igreja não é posto de gasolina, nem você é carro. Você é igreja. Nenhum de nós aqui vai à igreja. A gente pode até falar, estou indo na igreja. Isso é uma força de expressão, irmão, mas não tem jeito de ir à igreja, não. Ninguém vai à igreja. Ou você é igreja, ou não. E se você é igreja, se você é essa nação constituída por Deus pela palavra, semana que vem você vai ouvir aqui as leis principais, e daí por diante nós vamos ouvir as leis derivadas dessas leis principais. Se você foi constituído filho de Deus, cidadão do céu por meio dessa palavra, você tem responsabilidades, você não pode deixar de pagar seus impostos, não é mesmo? Aí para os maus nós pagamos, que é imposto. Agora o Senhor, que fez essa obra tão maravilhosa na nossa vida, como é que nós tratamos Ele? Irmão, você olha que interessante. Quando é que o povo de Deus vai receber essa lei? Quando? Antes de ser salvo ou depois de ser salvo? Depois. Primeiro Deus fez a obra toda. Deus foi lá no Egito, salvou o povo, derrotou o faraó, todos os deuses do Egito, humilhou Satanás, abriu o mar vermelho, carregou eles lá, deu água, deu maná, deu tudo quanto há, trouxe eles ao pé do monte e falou assim, agora meus filhos, vou começar a ensinar o beabá para vocês, da minha vontade. Irmão, Deus salvou você, você nem sabia quem era Deus. Deus entrou na sua vida, Ele não mandou você fazer alguma coisa, vou te dar aqui os 10 mandamentos, vamos ver como é que você se sai. Dependendo, posso até te salvar. Aí se você não der conta, aí o problema é seu. Eu estou fazendo seleção aqui no céu, é concurso público. Irmãos, a obra de Deus, ela nos constrange. O Senhor nos salvou primeiro, nos fez promessas primeiro, e nos disse, olha, eu estou transformando vocês, vou fazer de vocês minha propriedade particular, vou fazer de vocês gente da minha intimidade, eu vou fazer de vocês uma nação enviada ao mundo, eu vou fazer de vocês isso e aquilo, eu vou estar no meio de vocês, eu serei o Deus de vocês, vocês serão os meus filhos, o meu povo. E agora, Senhor, por que o Senhor está fazendo isso na minha vida? Por que o Senhor me achou? Enquanto há tantos perdidos, pessoas que eu amo, que estão perdidas perto de mim e que não conseguem escutar essa voz do Espírito Santo,
Senhor, por que o Senhor me achou? Por que o Senhor fez caso de mim? Pois olha, filho, eu fiz de você realmente filho, mas eu fiz você um filho para se parecer comigo. E como disse Jesus, o meu Pai trabalha até agora e eu também. Então eu não estou te salvando para moleza, eu estou te salvando para você ser um trabalhador. Nós não cantamos aqui a música? Trabalhadores. Irmãos, a igreja é responsável pelo testemunho do Senhor frente às nações. Você entende essa missão? Nós estamos fazendo 49 anos como igreja organizada aqui. Nós estamos cumprindo essa missão? Você acha fácil ou difícil de cumprir essa missão? É preciso ser uma igreja excelente para conseguir cumprir essa missão. Será que nós somos? Como é que nós podemos saber? Mas há indicadores. Deus indica o caminho. É Ele quem nos faz igreja. E nos faz igreja excelente. Uma igreja excelente é um corpo bem ajustado. É interessante, eu quero ler com você agora do verso 13 até o verso 27 aqui do capítulo 18. Para nós entendermos o que eu acabei de dizer, que a igreja é um corpo bem ajustado. Olha só o que aconteceu aqui antes do que eu já ensinei aqui no capítulo 19. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isso que fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés a seu sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Sem dúvida desfalecerás tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis, faze-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem esse povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar, e assim também todo esse povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo quanto esse lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeça sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda a causa simples julgaram eles. Então se despediu Moisés de seu sogro, e este se foi para sua terra. Irmãos, como é que chamava mesmo o sogro de Moisés? Não é Jetro? Não é Jetro. Não é Jetro, você acredita? O nome do sogro de Moisés, lembra quando Moisés estava fugindo do Egito e ele chegou lá na terra de Midian? Ele foi para a casa de Reuel. Reuel é o nome do sogro de Moisés. Reuel significa amigo de Deus. Jetro significa excelência ou excelente. É como um título. E eu acho curioso, sabe? É curioso que o nome desse homem é citado aqui no capítulo 18, toda hora que ele é chamado de Jetro.
excelência, excelente, alguma coisa assim. E é ele quem vem trazer esse conselho para Moisés, um conselho aprovado por Deus, senão não estaria aqui. Fosse um conselho não aprovado por Deus, não teria sido feito, não estaria registrado como está. Deus usou Jetro para que Moisés pudesse entender que a obra não podia ficar concentrada em um só, que aquela obra que Deus estava fazendo para aquela nação, ela tinha que ser uma tarefa distribuída, que a responsabilidade devia ser distribuída. E é uma bênção ver que a igreja excelente, ela é esse corpo bem ajustado. Veja que era interessante, não tinha papel assim, né, gente? Não tinha Bíblia escrita. O Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia estavam sendo escritos, a coisa estava acontecendo ainda. O único que tinha uma informação direta, conhecia a lei de Deus mesmo, era Moisés. Moisés tinha contato direto com Deus, todo o tempo ele falava com Deus face a face. Então era natural que aquele povo que queria conhecer qual era a vontade de Deus, como é que eles deviam resolver as questões da vida, do dia a dia, que eles fossem a Moisés para perguntar o que Deus pensa disso, o que Deus fala disso, como Deus ensina a fazer aquilo. E Moisés ficava lá respondendo um por um. Aquele negócio era de matar, gente, para Moisés e para o povo. Pensa a quantidade de pessoas, aquilo era totalmente ineficiente, mas Deus dá uma direção, e aqui você vê o povo de Israel funcionando como um povo organizado. É interessante que no Novo Testamento nós vemos a igreja ser chamada não de organizada, mas de um organismo. É uma linguagem mais vinculante, mais próxima ainda, porque uma organização pode ser desfeita, mas um organismo, se desfizer, mata. A parte separada morre, dependendo da parte que for cortada, morre o corpo inteiro. Deus está mostrando aqui que essa missão tão importante que nós temos para realizar, ela não é missão de um só, ela não é feita por um só. Então, o que é a orientação aqui? Moisés ensina os estatutos de Deus ao povo, ensina para todo o povo. Olha, não era para ensinar só para os juízes. O que Jetro diz aqui, não é assim, olha, escolhe aí juízes para serem chefes de 1000, de 100, de 50, de 10, ensina para eles julgarem. Não é isso. Ele diz, ensina todo o povo deve conhecer a vontade do Senhor. Aí você vai escolher homens capazes, homens tementes a Deus, homens de verdade, homens que aborreçam a avareza, para serem chefes e juízes sobre eles. Irmãos, que interessante, Deus faz essas coisas. Você se lembra no Novo Testamento que isso também foi feito na igreja de Deus? Você se lembra o que está escrito em Atos capítulo 6? Atos capítulo 6 teve uma contenda no meio da igreja, um problema no meio da igreja. Por quê? Porque a distribuição dos alimentos estava mal organizada, e havia gente que estava passando necessidade, enquanto que outros estavam recebendo normalmente. E há uma questão ali na igreja. E qual era o problema? É que tudo estava concentrado nos apóstolos e nos presbíteros. Então, Deus dá uma direção para a igreja, e a igreja procura de novo homens capazes, homens preparados, homens tementes a Deus, homens com testemunho sério, importante diante de Deus, diante da igreja, diante do povo, e são constituídos os diáconos. E a palavra que os apóstolos dão irmãos, não é bom que nós deixemos a palavra e as orações para servir as mesas. Olha o que Jetro fala para Moisés. Moisés, representa o povo diante de Deus. O que é isso? Intercessão, oração pelo povo. Representa o povo diante de Deus e ensina para o povo a palavra. Essa é a função dos presbíteros hoje. E os diáconos estão
a tarefa está distribuída. E mais ainda, irmãos, nós nos organizamos como igreja, temos líderes de pequenos grupos que são pessoas preparadas para liderar o pequeno grupo e que são pessoas maduras, que podem ajudar você com uma questão que você está vivendo, trazendo para você uma palavra de Deus. Mas se aquela pessoa não conseguir de repente responder às suas questões, ela tem outras pessoas mais maduras, até que chegue a nós, os presbíteros, pastor, para que nós possamos servir a igreja, e de modo que todos nós participamos desse cuidado de uns aos outros. Irmãos, é assim que Deus age. Deus usa um povo inteiro. Deus constituiu a igreja para nós fazermos essa obra. Essa igreja excelente é um corpo ministrando ao mundo. Você sabe o que está escrito em Apocalipse 5, 9 e 10? Diz o seguinte, vamos pensar assim nesse propósito de Deus de constituir uma igreja, né? Diz assim: e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes. Olha de novo, reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Irmãos, Jesus morreu para comprar, para pagar por um povo, que somos nós. Jesus morreu também para fazer de nós um reino de sacerdotes. A igreja tem a responsabilidade de ser sacerdote diante do mundo. O que é um sacerdote? Já falei. O sacerdote intercede pelo povo, intercede pelas pessoas, e também ensina ao povo a vontade de Deus. Ele é testemunha de Deus. Por que ele é testemunha de Deus? Porque ele tem intimidade com Deus. Irmão, testemunho tem que ter visto. Você não pode testemunhar do que você não viu. Se você for chamado pela justiça para testemunhar a respeito de um fato que aconteceu, você só pode ser testemunho se você teve contato direto com o fato. Você não pode dar testemunho do que você ouviu falar. Deus está chamando a igreja, o povo, a ter um relacionamento verdadeiro, direto com Ele. Por quê? Porque a tarefa que Ele te deu não é qualquer coisa. Você tem que chegar e dizer: eu conheço esse Deus, eu não ouvi falar de Deus, eu conheço esse Deus, Ele se manifesta na minha vida, eu clamo por Ele, Ele me responde, Ele é a resposta. Jesus Cristo é a resposta para você, como é para mim. Essa é a ação daquele que é testemunha. É interessante, no livro do Êxodo, a palavra glória, que tem a ver com a manifestação de Deus, ela está sempre relacionada a Deus. Todas as vezes que aparece essa palavra no Êxodo, ela está se relacionando a Deus, exceto em uma questão. Ela também está relacionada com a roupa do sacerdote. E mais adiante nós vamos ter uma pregação só sobre o significado da roupa do sacerdote. Nós estamos aprendendo, né, irmãos? Estamos aprendendo a ser a igreja, estamos aprendendo a ser povo de Deus como eles estavam. E glória, então, está relacionada com a roupa do sacerdote. A roupa do sacerdote era feita do mesmo tecido que se faziam as cortinas que estavam dentro do templo. Estavam dentro de um lugar ali do tabernáculo, estavam em um lugar que ninguém tinha acesso. Então o sacerdote era aquele que tinha acesso ao lugar santo, e que também, quando se apresentava diante do povo, tinha vestes sacerdotais. Ele trazia pelas suas vestes a glória de Deus. Quem visse aquelas roupas, tudo isso era símbolo, irmãos, era simbólico. As pessoas olhavam pela roupa e diziam: está ali um sacerdote do Senhor, alguém que tem relacionamento com o Senhor, alguém que pode me abençoar, alguém que Deus levantou para ser um ministro, para ministrar sobre nós. Agora é interessante, irmão, porque nós vamos ver isso mais adiante. Êxodo capítulo 20, versos 7
está lá o terceiro mandamento que diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Essa palavra tomar, ela diz respeito a portar. Então você pode entender como: não portarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Em vão é a ideia de falso. Você não vai falsificar a presença de Deus na sua vida. Você não vai falsificar o que sobre você esteja o nome do Senhor. Aqui, dentro dessa carteira tem uma identidade. E se você olhar nessa identidade, é a minha foto que está aqui. Você pode conferir a foto e ver que sou eu e me identificar. Se eu pegasse uma outra identidade, trocasse aqui a foto, colocasse a minha foto em outra identidade, isso é crime. Nós não podemos parecer que somos povo de Deus. Nós temos que ser povo de Deus. Nós não podemos apenas dizer que portamos o nome de Deus. Nós temos que ser aquelas pessoas que de fato têm relacionamento com Deus, que têm para dar, porque realmente nós temos Deus na nossa vida. Nós conversamos com Ele, nós conhecemos a Sua palavra, nós o buscamos. Quando nós clamamos, Ele nos responde. Colossenses capítulo 3, verso 8 diz: agora porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Despojar é tirar a roupa. Despojai de tudo isso. Isso o quê? Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes, trocou de roupa, revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Irmãos, as nossas roupas, que a Bíblia chama de vestes de justiça, elas não são feitas de nenhum tecido especial. Elas não são feitas de algum tecido que esteja num lugar sagrado. As roupas que Deus manda nos vestir são roupas de santidade, são roupas que, despojando de atitudes que contrariavam e que contrariam a vontade de Deus, e passando a ter atitudes conforme Deus. Você sabe o que é fruto do Espírito? Fruto do Espírito. Fruto é consequência da árvore, certo? Fruto do Espírito, o Espírito de Deus em nós. Fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, que é paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Diz a Bíblia que contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus já crucificaram o velho homem. Irmãos, nós temos uma tarefa muito importante, a mais importante de toda a terra. Nenhum político, nenhum governo, ninguém vai trazer alívio ou mudança de verdade para o mundo. Se você está confiando em político, se você está confiando em estilos de governo, em modos de governo, em legislações humanas, irmãos, lamento, você vai se frustrar. Mas há uma lei que supera todas as leis, há uma nação da qual nós fazemos parte, que é celestial, da qual nós somos embaixadores. Há uma promessa de Deus, de que o mundo será transformado por meio da pregação do Evangelho. Os efeitos reais que podem haver sobre o mundo, e ainda assim não todos serão salvos, mas o poder de Deus se manifesta através da igreja. Essa igreja que é excelente, porque ela é habitada por um Espírito excelente, o Espírito de Deus. Irmãos, é isso que nós precisamos saber. Nós temos essa obrigação, nós fomos enviados ao mundo, nós precisamos cuidar uns dos outros, mas também proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E eu quero terminar fazendo algumas aplicações para a nossa vida, para nós pensarmos e para nós orarmos e para nós agirmos
conforme Deus. Em primeiro lugar, nós temos que saber que uma igreja excelente não é aquela que me satisfaz. Você precisa parar com isso. Quantas pessoas saem da igreja porque, eu não gostei disso, não gostei da cor que pintaram a igreja, eu gostava daquela outra cor sagrada que para mim era tudo. Eu não gostei de fulano, quando ele olhou para mim, pareceu que ele olhou torto. Eu não gostei, o pastor demora demais na pregação, eu vou para uma igreja onde a pregação seja menor. Eu não gostei do louvor, porque o louvor não está assim. Irmãos, tudo na igreja pode melhorar. Não estou dizendo que a gente tem que se contentar com tudo. Não, tem que ser tudo bem feito. Nós temos que desejar. No entanto, você foi chamado para ser essa igreja, para fazer acontecer. Ao invés de ficar procurando um supermercado com promoção. Aqui nessa igreja aqui é melhor. Por quê? Porque aqui o arroz está com desconto. Aqui o departamento infantil é melhor. Irmão, você é pai, é mãe? Faça do nosso departamento infantil um departamento melhor. Seja a igreja de Deus. Ministre as crianças. Comece ministrando dentro da sua casa, assumindo sua responsabilidade como pai, como mãe. É assim que a mudança acontece. E quando você já chega cheio do Espírito de Deus, quando você já chega alegre pela obra de Deus na sua vida, irmão, o culto é uma maravilha. Sabe aquele momento que você chega no culto e fala assim, parece que Deus estava se manifestando hoje de uma forma especial? Irmão, porque você já veio pegando fogo, você já veio cheio de Deus, você já veio com vontade. Em qualquer lugar você podia estar sozinho. Quem aqui é crente em Jesus e ama Jesus sabe o que é estar sozinho e pegando fogo dentro de casa, buscando o Senhor, clamando a Deus no secreto ali, só você. Irmãos, nós queremos ser uma igreja poderosa, nós queremos ser uma igreja cheia de Deus, nós queremos ser uma igreja animada, mas isso vem da busca de cada um de nós. Nós temos que buscar o Senhor, nós temos que ser cheios de Deus. Irmão, você cheio do Espírito Santo, você é maioria em qualquer lugar. Agora tem aqueles que chegam para colocar defeito. Não gostei, hoje o som estava ruim. Você viu que deu um chiado no som hoje? Eu acho que a igreja tinha que trocar o som. Irmão, você ouviu o que é a obra da igreja? Nós não precisamos de som, irmão. Nós não precisamos de microfone. Nós precisamos viver uma vida cheia do Espírito. Irmãos, essa igreja tropeça. Essa igreja excelente tropeça. Essa igreja excelente está tentando, essa igreja excelente ainda está aprendendo, mas o Senhor vai nos levando em asas de águia. Ele não desiste de você. Quantas vezes você já embicou para o chão? Quantas vezes você já desanimou? Quantas vezes você desistiu? Mas você viu que quem não desiste de você é o Senhor. Aquela pequena águia lá, desesperada, não esperava isso da minha mãe. Quantas vezes você falou, por que Deus não fez isso na minha vida ainda? Parece que Deus não ouve minha oração, você está lá caindo, não sabe bater asa. Mas Deus continua sendo o mesmo Deus, continua agindo na sua vida, continua te levantando. Casa de Jacó, é a casa de Jacó, mas eu amo, diz o Senhor, é a casa de Jacó. De vez em quando tem que sair na mão com eles, como o anjo do Senhor batalhou com Jacó ali. De vez em quando o Senhor tem que pegar a gente pelo colarinho, mas Ele nos ama, Ele tem feito de nós a igreja dEle. O Espírito de Deus está em você, irmão. Se só sobrasse você nesse mundo, com o Espírito de Deus que está em você, ainda haveria esperança, porque Deus age usando pessoas, não importa se é multidão ou se é um só. Lembro de Jonatas dizendo, tanto faz para Deus salvar com muitos ou com poucos. Deus prometeu libertar o seu povo e o levar à adoração. Deus disse, Moisés, você está conversando muita coisa aqui, mas a prova de que eu vou completar a minha obra, é que você vai lá, eu vou com você, esse povo vai sair do deserto, do Egito, e vai vir nesse lugar aqui, e vai me adorar. E Deus cumpriu. Irmão, Deus fez promessas para a igreja.
Deus prometeu, Jesus disse: edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O diabo não vai prevalecer contra você, irmão. Ele vai lutar contra você, ele vai lançar setas contra você, ele vai agir contra você, mas ele não vai te derrotar, porque a vitória já foi conquistada na cruz. Você sabe o que é não ter jeito? O campeonato já acabou, e Cristo venceu, e Ele fez de nós vencedores nele. É isso que nós pregamos em Efésios. Volta lá, escuta aquelas pregações de novo de Efésios. Em Cristo, quem nós somos? Ele cumpriu, Ele vai continuar cumprindo as suas promessas. A nossa esperança de ser uma igreja excelente, que adora a Deus, não está em nós, está nele, na obra dele na nossa vida. Ele é quem não desiste de nós. Nós não somos um povo desconjuntado, irmãos. Nós somos nação santa, nós somos sacerdócio real, nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus e temos a missão de proclamar. Nós recebemos, não foi apenas uma palavra de papel, não. Quem esteve aqui em pessoa foi o próprio Deus encarnado, Jesus Cristo. E Ele se manifestou na nossa vida e Ele também nos concedeu o Espírito Santo para habitar em nós. Então, nós somos essa igreja excelente, por causa do Espírito excelente que está agindo na nossa vida. Só uma igreja excelente pode cumprir a missão. Isso é uma questão individual e coletiva. Quando eu estava me preparando ainda, eu era pastor auxiliar aqui na igreja, e no ano seguinte eu ia assumir o pastorado como pastor titular da igreja. Nós fizemos um acampamento com os irmãos que congregavam conosco naquela época, e esse acampamento se chamou Identidade. E lá eu dizia para os irmãos, a igreja é a soma de todos nós. A igreja é aquilo que eu sou, você é, você é, você é. Junta se torna a igreja. A igreja é você. Então eu e você precisamos avaliar como que nós estamos encarando a nossa responsabilidade de levar o Evangelho a todas as pessoas. Nós temos essa obrigação. Por isso aqui nós temos os pequenos grupos não como uma opção para a sua diversão semanal, um encontro de amigos para deixar você mais feliz. Não, nós temos uma missão, nós nos encontramos porque nós compartilhamos a palavra, cuidamos uns dos outros com a palavra e ainda investimos na vida de outras pessoas para que eles conheçam. E se o nosso pequeno grupo não tem ali ainda alguém visitando, alguém aí que está ouvindo a palavra pela primeira vez, nós nos encontramos para dizer, nós temos que melhorar, nós temos que fazer melhor, nós temos que ir atrás, porque nós nos ajudamos, irmão. Se eu chegar perto de você e apresentar uma pessoa para você, eu não estou só apresentando uma pessoa para você, eu estou pedindo ajuda. Quando eu apresento uma pessoa aqui para outra, às vezes recebemos pessoas novas, tem pessoas que estão há pouco tempo aqui conosco, que eu tive a oportunidade de apresentar para alguém. Sabe o que eu estava fazendo? Irmão, querido, querida, te apresentando para alguém, é pedindo pessoas para interceder por você, é pedindo pessoas para estar perto de você. E se eu te apresentei para alguém e você só falou oi e não voltou lá, vontade de dar quando a gente era criança falava um cocão, né? Um cocão em você. Nós não podemos deixar abandonar ninguém, nós temos que abraçar todos, temos que levar esse evangelho. É isso que é essa igreja, irmão. Eu estou aqui hoje pregando nessa igreja porque eu fui amado nesse lugar, eu fui abraçado nesse lugar, eu fui apoiado nesse lugar, me ensinaram a palavra de Deus nesse lugar, viram valor em mim, me enviaram para o seminário, depois me aproveitaram até como pastor da igreja. Isso é obra de uma igreja, irmão, não é obra de uma pessoa, não é obra de um pastor, não é obra de uma liderança, é o corpo. Nós precisamos nos amar assim. Nós representamos o nome de Deus como sacerdotes do Senhor, temos continuamente que nos despir do velho homem e nos revestir desse novo homem. Irmãos, nas quintas-feiras, a partir dessa quinta-feira, eu quero pregar. Às vezes eu vou estar pregando, às vezes eu vou estar ensinando, às vezes eu vou estar conversando, outros presbíteros, outros irmãos, vamos estar aqui falando sobre quais são as marcas de uma igreja excelente.
Do ponto de vista de Deus, o que é que a gente tem que procurar ser e viver como igreja? O que a Bíblia fala? Não é o que eu acho. Não, eu gostei daquela igreja que pintou tudo de preto. Não, eu gostei daquela outra que pintou de branco. Eu gostei daquela igreja que tem um banco fofinho. Não, eu gosto que a gente tem que ficar num banco duro, porque é para a gente não dormir na hora do culto. Não, irmão, nessas coisas não. Nós temos que saber o que a Bíblia diz para a gente ser a igreja de Deus, aqui no templo, encontrando lá fora, no nosso dia a dia, que é muito mais, né, irmãos? É no dia a dia que nós mostramos Cristo para as pessoas, né? Aqui é fácil ser crente, não é? Fala a verdade, está favorável para nós aqui, não está? Mas lá fora é batalha, e a gente sai para a batalha cheios do Espírito de Deus, amém? Queria chamar os irmãos que vão cantar uma canção aqui. Vamos cantar uma canção aqui. Nós estamos de aniversário, irmãos. Essa época assim, a gente costuma fazer aquele dia da nona, né? Ir para um sítio, para algum lugar, para a gente se encontrar, passar um tempo junto. Não é tempo disso agora, mas continua sendo tempo da gente olhar uns para os outros e dizer: somos igreja do Senhor, somos essa igreja excelente, nós conhecemos a nossa missão e nós vamos buscar o Senhor cada dia. Fica de pé no seu lugar. Vamos orar ao Senhor agora, diante dessa palavra que nós recebemos. Depois nós vamos cantar essa canção. Senhor Jesus, obrigado, porque está muito claro para nós, por que é que o Senhor nos salvou. Obrigado, Senhor Jesus, porque nós não somos uma bagagem que o Senhor está carregando. O Senhor nos coloca para caminhar, o Senhor nos coloca para agir, para trabalhar, para levar o Evangelho a todas as pessoas e transformá-las, com a Tua graça, em verdadeiros discípulos de Cristo. Deus, ensina-nos a ser igreja do Senhor, sacerdotes diante do mundo, uma nação inteira de sacerdotes ministrando a todas as pessoas o conhecimento de Deus. Que nós tenhamos um relacionamento vivo, verdadeiro, pessoal, cotidiano com o Senhor, que do nosso relacionamento com o Senhor venha o testemunho, para nós dizermos: eu conheço a Deus, eu conheço a Sua palavra, eu conheço a manifestação do Seu poder na minha própria vida. Eu sei que Ele pode tirar você desse flagelo que tem sido a sua história, Ele pode te dar uma história nova. Ele começou uma caminhada, Ele vai fazer coisas grandiosas na sua vida. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos leva por esse caminho e o Senhor vai completar aquilo que o Senhor começou. Te agradecemos por ser igreja, por ser nona igreja presbiteriana de Belo Horizonte. Te louvamos e queremos ainda louvar o Teu nome com essa canção. Aceita a nossa canção, Deus, em nome de Jesus. Ser
da bênção aqui, só que eu havia esquecido aqui, os irmãos estão aí vendendo os convites aí para o nosso tropeiro, né, que é para a gente arrecadar para o nosso telhado que a gente está fazendo. Estão mobilizando outras coisas, preste atenção aí, né, participe, se envolva, converse aí com os diáconos, como que você pode se envolver. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos receber então a bênção. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor fez de nós igreja, fez de nós povo do Senhor. Te agradecemos porque somos nação santa, somos sacerdotes do Senhor. Então, Deus, que haja em nós a bênção do Senhor, para que a bênção em nós possa ser compartilhada, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito do Senhor seja com todos nós, aqui em todos os lugares em que houver alguém que proclama, que crê no nome de Jesus, desde agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe. Nós não estamos em tempo de abraçar, mas sinta-se abraçado. Um abraço de aniversário para você. Que Deus te abençoe muito em nome de Jesus.